Valdir Bulgarelli dizia que o ato cooperativo era a outorga de uma delegação. Não há, portanto, propriamente mandato ou representação no sentido estrito, mas aquilo que ele denominava a delegação cooperativa, que se caracteriza por uma representação especificamente operacional, tendo em vista os objetivos e as formulações do contrato societário. O direito das obrigações admite o mandato sem representação, que é típico do contrato de comissão, em que o comissário opera em seu próprio nome, porém de acordo com as ordens e instruções do comitente. O comissário é um prestador de serviços ao comitente. Nada tão estranho que no direito cooperativo, então, opere-se a delegação pela qual a sociedade opera em seu próprio nome, porquanto receba pelo estatuto poder específico para isso. Que a cooperativa haja por conta do associado, prestando-lhe serviço que decorra do objeto específico da cooperativa. Mas a cooperativa age em seu próprio nome, de acordo com as instruções dos cooperados formuladas através da gestão democrática. Não é um mandato gratuito exatamente, mas não tem finalidade lucrativa, pois as despesas há que não corresponda ao custo e que não pertencem à operação propriamente dita, tal como as porcentagens que são deduzidas para os fundos sociais, impartilháveis entre os associados, mesmo no caso de dissolução da sociedade. Em todo caso, não é lucrativo, porque a cooperativa fixa uma taxa para o custeio do serviço e, em havendo sobras, essas sobras, após as deduções para os fundos sociais, são devolvidas aos cooperados em proporção às operações que praticou com a sociedade. Portanto, apuradas concreta e exatamente sobre os serviços prestados. A substituição da expressão mandato pela de delegação parecia apropriada para Valdir Bulgarelli, porque não se trata de um mandato específico através de um contrato especialmente feito, mas de um mandato permanente consubstanciado no Estatuto da Cooperativa, através da adesão do associado ao ingressar nela. A delegação é o próprio mandato, mas a expressão impõe-se para distingui-la dos mandatos típicos do direito das obrigações, tendo em vista, sobretudo, forma e conteúdo singulares na prática operacional das cooperativas. De um ato cooperativo em prática decorre um fato contábil, a substituição institucional. A cooperativa pode operar habitualmente por conta do cooperado, mas em nome próprio perante terceiros, sem haver qualquer distinção entre seus interesses jurídicos e econômicos face aos seus cooperados. Mas, quanto mais empresarial for a lógica operacional da cooperativa, mais autônoma a cooperativa tende a atuar em relação à atividade econômica do cooperado. Isso, por exemplo, se reflete na capacidade e necessidade de crédito a ser alavancado por ela mesma no mercado financeiro para financiar suas atividades operacionais, que vão se tornando mais e mais distintas das capacidades e necessidades de seus cooperados quando individualmente considerados. E com isso, os interesses jurídicos e econômicos da cooperativa quedar-se-ão, ainda que não opostos,
com diferenças significativas em relação aos interesses de seus cooperados. E aí, o ato cooperativo se retrairá no horizonte da indistinção nos fatos que se apresentem sob a perspectiva mercadológica, em que pese o disposto no parágrafo único do artigo 79 da Lei 5764 de 71. E aí será um esforço digno de Sísifo fazer essa demonstração. Mais do que isso, distingui-lo no mundo da vida. Neste contexto, os precedentes judiciais de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em litígios envolvendo os cooperados e suas cooperativas de consumo ou de habitação, ou a CLT nas cooperativas de trabalho e, por que não, o Código Tributário Nacional. Então, a gente deve admitir que os cooperados são hipossuficientes em relação aos interesses e capacidades de suas cooperativas? Isso acontece, como já constataram muitos juízes, né? Daniel Sarmento, analisando as decisões do STF nos recursos extraordinários 598.085 e 599.362, já opinou da seguinte maneira: pode haver incidência dos referidos tributos em relação à receita auferida pela cooperativa quando decorrente de atos externos voltados ao mercado que não envolvam diretamente a produção, os serviços ou o trabalho de cooperados, e sim de terceiros não associados. Tal incidência também ocorre quando não se tratar de autênticas cooperativas, mas de entidades que, apesar de formalmente constituídas sob essa forma, desempenham atividade tipicamente empresarial.